Atos, capítulo de número 2. Vamos falar um pouquinho sobre o dia de Pentecostes. O dia em que a terra foi cheia da glória de Deus e que o Espírito Santo voltou, a estar junto conosco. Porque enquanto a palavra de Deus não se cumpriu com o nascimento de Cristo, e enquanto o pecado não foi destruído, a morte não foi destruída através de Cristo Jesus, a sentença não foi dada, a terra estava sobre o governo das trevas, e o Espírito Santo estava com o Pai no céu. Vinha e se movia com um homem ou com outro, instruía vez ou outra, enchia de poder alguns, mas não dentro, sempre com, Mas hoje o Espírito Santo não está conosco, está em nós, amém? Hoje o Espírito Santo não vem de vez em quando, não aparece quando há uma grande calamidade, mas o Espírito Santo está dentro de nós. Ele mora dentro de nós, Ele está conosco todos os dias, todos os momentos, todas as horas, e basta apenas a gente liberar a palavra e Ele vai se mover, Ele vai agir. E olha como foi, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Aonde estava o Espírito Santo? No céu. Da onde veio o vento? Do céu. Foi o momento em que ele veio, desceu, E impetuoso, pode seguir, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando varões, judeus, religiosos, e todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha só, não é que eles falaram em vários idiomas, cada um os ouvia na sua própria língua. Estavam muitos porque vieram adorar a Deus e participar da festa de Pentecostes. Então de vários lugares eles subiram a Jerusalém, e ali no centro de Jerusalém antiga, ali no cenáculo, começou a ecoar aquele barulho, e eles pararam em volta daquele lugar, e o que falava hebraico, entendia em hebraico, o que falava grego, entendia em grego, o que falava japonês, entendia em japonês. Algo de sobrenatural se manifestou de forma poderosa e extraordinária naqueles dias. Você já imaginou? Você já imaginou eu pregando aqui com várias nações e não há necessidade de intérprete? Porque você fala uma língua e o Espírito traduz simultaneamente para que todos compreendam. Isso é maravilhoso. Vamos lá para frente? E todos pasmaram, se maravilharam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Ai, meu Jesus!
partos e medas e lamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, em Ponto e Ásia. Olha só, e Frígida, e Panfilha, e Egito, e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, os temos ouvido em nossas próprias línguas falar do quê? Das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo um para os outros: que isto quer dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, estão bêbados. Pedro, porém, olha que coisa mais linda aí, ó. Pedro, porém, o que ele fez? Pondo-se em pé com os outros 11, levantou a voz e disse-lhes: o quê? Varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja a vós isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensai, sendo esta a 3ª hora do dia, era de manhã. Mas isto é por o que foi dito pelo profeta Joel. E para por aí, porque eu não vou seguir o texto, mas a resposta desse mover, a resposta desse derramar, a resposta desse transbordar, foi que aquele mesmo Pedro, que negou a Jesus 3 vezes, aquele mesmo Pedro, que se acovardou, né, e se escondeu de Deus, agora cheio do Espírito Santo, com uma multidão à sua volta, a Bíblia diz que o Espírito não nos dá espírito de covardia, ele nos enche de coragem. Ele foi tão cheio de ousadia, ele foi tão cheio de coragem, que ele sai e ele começa a pregar, e ele começa a anunciar e a falar. Isto é o derramar do Espírito Santo, que veio por envio de Jesus de Nazaré, aqueles a quem vocês crucificaram. E ali caiu o poder de Deus e convenceu aquela multidão, e 5.000 almas aceitaram a Jesus naquele dia. Naquele mesmo instante, naquele minuto, algo aconteceu de sobrenatural. Nós estamos vivendo em âmbito natural. Nós estamos vivendo a nossa experiência humana. Nós estamos hoje passando um período como seres humanos, mas quando nós sairmos dessa terra e ressuscitarmos com Cristo, nós vamos viver num corpo glorificado e vamos estar vivendo em espírito, porque nós somos espírito. Nós vamos viver a dimensão do Espírito, vamos viver as obras gloriosas de Deus. Mas Deus sempre quis que os céus se unissem à terra. Deus sempre desejou estar aqui presente, estar aqui guardando, estar aqui operando e se manifestando. E quando Cristo consuma a sua obra na cruz, Ele faz o quê? Derrama o Espírito sobre nós. Para quê? Para que tudo o que Deus fez, nós possamos fazer. Porque, como eu já expliquei muitas vezes para você, a terra foi feita pela palavra. Jesus Cristo é o Verbo. O Verbo era Deus. E Deus deu o Verbo para morrer por nós, e depois soprou o Verbo em nós. E nós temos a autoridade de declarar a palavra, e o Espírito Santo vem e faz exatamente como ele fazia com Jesus. Ele se move, ele traz a existência, ele opera milagres, ele cura, ele transforma. Ontem nós vivemos o nosso retiro de cura e libertação. Depois eu vou ver se tem alguns testemunhos aqui, porque muita gente que veio de outras igrejas, mas coisas extraordinárias
que só Deus pode fazer. Aconteceu ontem aqui, né? De um garoto lembrar o que aconteceu com ele, que ele não lembrava, não se passava pela ideia dele, o trauma e o cativeiro onde ele estava, e de repente Deus descortina e leva lá onde ele estava preso, aonde ele estava amedrontado, e saca ele de lá. Pessoas que são tímidas começaram a ser ousadas na hora, não é depois, é na hora, curadas na hora. Pessoas que eram órfãos porque não conheciam seus pais, vibravam aqui, mas vibravam aqui porque tinham conhecido o Pai Celestial e estavam felizes e com identidade de Cristo. Isso nenhum ser humano pode fazer. Nenhum ser humano pode fazer. Isso só quem faz é o Espírito Santo de Deus. E a igreja muitas vezes ela perdeu a noção do que significa ser cheia do Espírito Santo. A igreja perdeu a noção do que é portar o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai mais descer sobre você. Ele não vai mais vir do céu como vento impetuoso. Porque no dia em que você aceitou a Jesus como teu Senhor e como teu Salvador, a Bíblia diz que Ele entrou em você. O poder que você precisa está dentro de você. Ele vai o quê? Jorrar através de você. Ele vai o quê? Ser como uma fonte. O que acontece que muitas vezes vem sobre nós é um outro nível de unção, um outro manto, uma outra dimensão de glória. Conforme nós vamos crescendo em espírito, Deus vai nos levando para uma nova unção, para uma nova missão. Ele vai nos ungindo, nos capacitando para coisas grandes. Mas desde o dia em que você recebeu o Espírito Santo, recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que o Espírito Santo entra. E quando o Espírito Santo entra em você, e você desce as águas do batismo, você está preparado para ir para o céu. Você está pronto. O batismo nas águas e o aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, te garante a tua salvação. Você está salvo. Você vai, se Jesus chegar agora, você vai subir com Cristo Jesus. O poder do Espírito Santo de Deus em nós é o que nos capacita para nós irmos ao mundo e para nós trazermos o céu para a vida de muitas pessoas que estão nos cativeiros do inferno. Quando o Espírito Santo nos enche, não é simplesmente para que a gente fale língua estranha e para que a gente dê um espetáculo de dança, E muitas vezes a gente é tomado pelo Espírito Santo e a gente dança e a gente chora, mas isso não é o poder de Deus, não é isso que Deus derramou para o seu poder para fazer. Ele nos deu, através do Espírito Santo, o poder de fazer milagres em nome de Jesus. O poder de curar os enfermos em nome de Jesus, o poder de ressuscitar os mortos em nome de Jesus, o poder de ir lá no meio das trevas e arrancar as pessoas das trevas e trazer a sua maravilhosa luz. Você sabe que você é portador do maior poder que existe em todos os tempos e nunca haverá um poder maior do que aquele que veio para dentro de você no dia em que você recebeu a Jesus. Você porta o Espírito de Deus e esse Espírito de Deus, ele está desejoso de que a igreja compreenda a grandeza do seu ministério e comece a fazer o quê? Fazer obras ainda maiores do que aquelas que Jesus fez. Nós ouvimos o testemunho, cadê? Está aqui, vem aqui. Quantos anos com asma? Conta aqui. Olha, isso é poder de Deus. Isso é Jesus que faz, isso é só o Espírito Santo que faz. Não tem homem que faça isso. Quantos anos com asma? Desde os 7 anos de idade. E você usava bombinha continuamente? Bombinha continuamente. Se não usasse, o que acontecia? Eu ficava com falta de ar, não conseguia respirar, passava mal por causa da falta de ar. E você veio ao retiro? No retiro que eu vivi em fevereiro desse ano, desde então eu não precisei mais da bombinha e não tive mais crise. Não teve mais nada? Mais nada.
Asma tem cura? Asma tem cura? Não. Mas o Espírito Santo faz o que a medicina não pode fazer. Amém? Obrigado, querida. O Espírito Santo faz o que a medicina não pode fazer. Você sabe que nós trabalhamos com pessoas em dependência química. E o Estado investe milhões para a recuperação dessas pessoas. E elas não se recuperam. Por quê? Porque só o Espírito Santo é capaz de fazer um homem nascer de novo. Só o Espírito Santo pode visitar o tempo e sarar feridas que as pessoas nem lembram que têm. Só o Espírito Santo pode preencher o coração de uma pessoa de tal maneira que ela não sinta mais necessidade nem falta de absolutamente nada. É só o Espírito Santo. E aonde está o Espírito Santo? Está em mim e está em você. O Espírito Santo se move em nós e nós precisamos ter um sonho muito maior do que simplesmente ter uma casa, ter um carro, trabalhar nos servidores, servir no altar, cantar, tocar. Isso qualquer ser humano pode fazer. Quem concorda comigo? Eu posso contratar músicos e colocar aqui para cantar? Posso. Posso contratar pessoas e pôr nas portas? Posso. Então muitas vezes nós nos contentamos em fazer só aquilo que é natural para qualquer um fazer, mas Deus não nos chamou para obras naturais. Deus nos chamou para fazer manifesto nessa terra o poder sobrenatural de Deus. Há tantos viciados que estão morrendo todos os dias com a sua vida destruída, e nós temos autoridade para mudar essa história. Tem tantos morrendo de câncer, doenças, tantos se matando e se suicidando, as doenças comendo o ser humano vivo, e dentro de nós temos o poder de fazer a diferença, de expulsar os demônios, de repreender as obras do diabo, de declarar. Mas o que precisamos tomar no nosso coração é: meu Deus, o que eu quero ser? Nós temos que decidir aqui no nosso coração o que nós somos, o que nós queremos ser, o que nós queremos fazer, o que nós queremos manifestar, o que nós queremos. Meu Deus, não existe coisa mais maravilhosa, não existe coisa mais espetacular do que você sentir o poder de Deus sair de dentro de você, fluir através de você, e você ver a pessoa curada. Eu me recordo que uma mulher, ela chegou na igreja e ela estava chorando porque ela estava com câncer no útero. E quando ela me contou que ela ia fazer a cirurgia, que o câncer estava avançado, que eles iam tirar o útero dela, eu comecei a rir. E a mulher chorava e eu ria. Quanto mais ela chorava, mais eu ria. E nossa, que coisa, eu não conseguia controlar o riso. E ela chorava e eu ria. E a mulher dizendo: mas que tipo dessa mulher? Mas que tipo? Venho aqui contar que eu estou com um câncer maligno, que está fazendo metástase, que vão arrancar meu útero, e a mulher está rindo. E ela chorava e eu ria. Então ela falou: por que você está rindo, braba? Porque você está curada. Porque você está curada. E ela foi. Deus fez uma confusão, que perderam a ecografia dela. Aí o médico solicitou, um novo exame para ela ir para a cirurgia, e não encontraram nem cicatriz da onde estava o câncer. Amém? O Espírito Santo quer que você ria na cara do câncer. Maior é aquele que está em nós. Agora, há pouco tempo atrás, acho que faz ano da pandemia, 2021, 2022, uma das crianças da nossa igreja foi acometida de uma doença chamada moia-moia. É uma doença degenerativa no cérebro, que faz um estreitamento das veias que fazem a irrigação para o cérebro, e a dor é desesperadora.
E a mãe correu com os melhores médicos aqui, neurologistas, para tudo quanto é lado, e nada resolvia, nada, era grito a noite inteira. E ela ia lá para o Sírio-Libanês, em São Paulo, para fazer uma paliativa cirurgia, paliativa, porque eles iam operar uma metade do cérebro para aliviar as dores, e depois de um tempo operariam a outra metade do cérebro. E o médico disse que ele não podia andar, que ele não podia correr, que ele não podia fazer esforço nenhum, que a qualquer segundo ele poderia ter um AVC e morrer. E eu estava sentada ali no meu cantinho, né, que eu gosto de sentar no meu cantinho, estava sentada ali, e ela chegou para eu orar por ele, para eles irem viajar para São Paulo. A cirurgia ia ser na quarta ou na sexta-feira, estava para marcar, né? Ele ia fazer os exames e na quarta ou na sexta ia marcar. E eu olhei para ele com aquele joinho azul me olhando assim, falei: quer correr? Ele falou: quero. Falei: então sobe aquela escada, vem correndo lá pelo corredor e chega aqui. Mas a mãe estava tremendo assim. Quando ele chegou, eu falei: sobe de novo. E ele subiu por aqui, correu 2 vezes. Aí eu olhei para a mãe, por quê? Presença do Espírito, ninguém faz isso se você não tem o Espírito Santo. E eu falei assim: você vai para São Paulo, terça-feira você vai fazer o exame, e quarta-feira você vem contar o testemunho. É amiga da Andréia. O menino está morto? Não, está bem vivo. Ele está doente? Não. O que aconteceu com a Moia? Sumiu. Deus, Ele quer fazer coisas extraordinárias, maravilhosas e fantásticas em nós e através de nós, e nós queremos fazer só o que é natural. Nós temos um Pai sobrenatural, nós temos um Deus sobrenatural. O que é mais sobrenatural do que eu faço? Colocar pessoas com legiões e legiões de demônios, todos no mesmo lugar, e nós vivemos em paz, porque eles têm mais paz lá na casa do que em qualquer outro lugar. A Vidiana esteve lá, ela sabe disso. Não tem briga, não tem encrenca, tem as confusãozinha de irmão, mas não tem violência naquele lugar. Por quê? Porque quando você sabe quem você é e quem está, você dá ordem aos demônios e eles não podem permanecer no lugar onde você está comandando. Deus tem o poder através do Espírito Santo. Assim como o batismo nas águas nos capacita para ir ao céu, o batismo no Espírito Santo e a unção do Espírito Santo na nossa vida nos capacita para nós irmos ao mundo e sacarmos as pessoas que estão lá e trazermos elas para Jesus. E viver uma vida esplendamente espetacular, maravilhosa e transformadora. E sabe por que o Espírito Santo hoje não se manifesta tão fortemente na igreja? Porque o Espírito Santo, ele estoura a sua unção, explode o poço da unção, aonde ele encontra sede e fome. Tem que ter fome. E tem que ter sede do que? De justiça. Porque é injusto que as pessoas estejam morrendo lá fora se Jesus Cristo já as curou na cruz. É injusto que Satanás esteja comendo vivo e matando meninos em poça de sangue em todas as esquinas, se Deus já deu para mim poder para expulsar os espíritos de vício, de obra maligna e trazê-los a Jesus. Sabe o que Deus está esperando? Deus está esperando que você diga: eis-me aqui, Senhor. Sabe o que Deus está esperando? Que você diga: estou pronto para pagar um preço com a minha vida, um preço com a minha vida. Para quê? Para que eu veja o sobrenatural. Quem não se envolve com o sobrenatural começa a sofrer cansaço cristão, apatia. Por quê? Porque tudo que fica parado estraga. Águas paradas não movem moinho, e uma água parada por muito tempo não é propícia para se beber. Nossa fé tem que crescer, tem que ter o fluir de Deus, tem que operar maravilhas, tem que acontecer algo onde nós estamos, tem que acontecer algo por onde nós passamos.
Ninguém nasceu para viver na mesmice. Nós temos processos de mudança. Primeiro nós somos gerados no ventre, depois a gente nasce, depois a gente cresce, aprende a andar, a caminhar, depois a gente tem que estudar, depois que a gente estuda, a gente começa o processo do envelhecimento, mas a gente não fica do mesmo jeito a vida toda. Porque nós nos caminhamos, a vida nos muda e nos transforma, mas nós queremos viver uma vida espiritual no mesmo patamar, sem nunca buscar um crescimento. E eu quero dizer uma coisa, que a partir de que você ouça ela com o Espírito de Deus te falando ao teu coração, eu creio que em nome do Senhor Jesus, você diga assim: pastora, eu não tenho vontade, pastora, eu tenho vergonha, pastora, eu tenho medo, pastora, mais medo do que tinha Pedro. Pedro tinha medo da cruz e depois pediu para ser crucificada de cabeça para baixo. Pastora, eu não sei falar. Meu Deus, eu conheço um pastor que é completamente gago. E ele é pastor de uma das maiores igrejas de Curitiba. E quando ele pega o microfone para pregar, se você for conversar com ele pessoalmente, ele vai gaguejar. Se ele pegar o microfone para pregar, ele prega, ele traz multidões a Jesus, como se não tivesse nada. Por quê? Porque quando você se oferece, o Espírito Santo floresce, toma conta e a glória de Deus aparece. Amém? Não adianta, tudo é possível, tudo é possível. Nós entramos numa acomodação, modo stand-by, estou parado, estou em descanso, minhas preocupações, minha vida. Mas não é isso que Deus tem preparado para você. Não é isso que Deus quer para você. Deus não quer que você tenha rotinas religiosas, dias de estar na igreja. Não importa quem você seja, não importa se você seja uma criança, não importa se você seja um velho, não importa se você saiba ler, não importa se você não saiba ler, não importa se você escreva ou não escreva, não importa se você tenha dente ou não tenha dente, para Deus não importa. A única coisa que Deus quer é um coração disponível, porque quando você abrir a boca, tem um Espírito poderoso que põe a palavra. Quando você ordenar a palavra, tem um Deus poderoso que a confirma, Ele faz acontecer. E olha, eu vou dizer uma coisa, se nós vivemos, por que eu cresci? Por que eu cresci? Desde quando me converti, eu cresci. Qual que é a diferença do cristão que cresce e do cristão que murcha? Nós fomos feitos para dar. E eu, desde que me converti, está aí a minha cunhada, né, pastora Gemir? Antes de me batizar, eu já ganhava almas. O dia que eu me batizei no domingo, na quarta-feira eu já estava fazendo a obra, porque eu coloquei na minha cabeça que aquele que crer e for batizado, coloquei na minha cabeça, em meu nome falarão novas línguas, colocarão a mão nos enfermos, serão curados, expulsarão os demônios. Então, quando eu me batizei no domingo, parei de fumar, porque eu fumei até no domingo de manhã. Desci as águas do batismo e disse: eu nasci sem vício, eu vou morrer e vou renascer sem vício. E nunca mais pus um cigarro na minha boca desde o dia que eu saí das águas. Não quer dizer que eu não passei vontade nos primeiros dias, passei, mas eu não cedi, porque eu estava ali como batizada. Ai, meu Deus, que gostoso. Eu dizia: agora eu sou batizada, agora eu tenho o poder de curar os enfermos. E eu me batizei no domingo, ainda estava com a boca toda machucada de morder, e na quarta-feira expulsei o primeiro demônio e curei a primeira pessoa. Não conhecia. Sabe com quantos meses de batismo eu abri a minha igreja? E ela está aberta até o dia de hoje. Já passaram pastores, estão lá trabalhando. Sabe quantos dias de batismo eu tinha quando Deus me deu uma igreja? E ela vivia lotada. Está aí a dona Genilda que aprova. Com 6 meses de batismo. 6 meses de batismo. Eu já tinha no quintal da minha casa 80 pessoas. Literalmente, parecia um centro terreiro. Parecia um centro de seria. Porque nós acendíamos vela. Porque não tinha iluminação. Então a gente colocava um monte de vela acesa,
e ficava adorando a Deus, e as pessoas eram curadas, demônios se manifestavam. Oh Jesus, eu ia para aniversário de família, gente, cantar parabéns. Essa aqui ontem lembrou nós, ontem no retiro. Ela fugia porque ela tinha medo de demônio, e aonde eu estava os demônios pulavam para tudo quanto é lado, né? E um dia ela estava no aniversário e começamos a cantar parabéns, caiu um endemoniado. Aí daqui a pouco caiu o outro endemoniado. E no aniversário, cantando parabéns, parabéns. Amém? Ei, gente, 6 meses de batismo. E eu tive a graça de ver o seu Jair curado de câncer com metástase. A graça de vê-lo curado. Olha para mim. Gente, você não tem noção do que é ver um homem careca, magro, o médico dizer para ele assim, ó, tá tomado, câncer no testículo, perdeu os testículos, fez uma cirurgia, pegou uma parte do abdômen, e ele chegou, e eu era novinha na fé, novinha na fé, e eu ordenei aquele câncer que saísse. Ele olhou para mim e disse, eu estou curado, não faço mais quimioterapia. Eu falei, Jesus, eu confirmo a tua fé, mas a decisão é sua. A mulher dele já morreu, isso fazem 36 anos, e ele está vivo ainda. E ele está vivo ainda. E quer saber o outro milagre ainda que Deus fez com ele? Porque ele era jovem na época. Ele era 37, 38 anos. E como ele perdeu os testículos, né? O médico disse que o câncer atingiu e que ele ia viver, mas não teria mais vida íntima ativa. Pergunta o que Deus fez. Pergunta o que Deus fez. Restaurou e ele pôde ser feliz. Diga assim, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu quero que você experimente, que você prove, que você tenha experiências com esse Espírito Santo fantástico, extraordinário. Mas isso você vai ter que sair da zona de conforto. Você tem que desejar ver essas coisas acontecendo, e você tem que fazer elas acontecer, porque está em você o querer e o poder. O poder está em você, é Espírito Santo, e o querer pode ativar esse poder. Ou então passar a vida toda achando que fé é só isso. Fé não é só isso. Esse aqui, um dia eu cheguei na igreja e vi uma moça deitada aqui, e cheguei na porta e disse para a pastora Fabiola, digo, vai, pega alguém e vai lá falar com a moça que está aqui na porta, desmaiada aqui na grama, né? Não vamos deixar a menina lá, vamos ver o que aconteceu com a menina. E esse camarada foi lá, pastor Kate, e chegou para ela assim, ele já olhou para ela e já viu que era droga. Falou assim, você usa droga? Não, mas Deus está me mostrando que você usa droga. Ela falou assim, não uso não, é que eu estou grávida, passei mal aqui. Aí o Espírito Santo contou para ele que dentro do tênis dela tinha alguma coisa. Você sabia que era Bombril? Não, só sabia que tinha uma coisa. Aí ele falou assim, eu posso mexer no teu sapato? Ela pegou e deu o outro pé. E ele falou, não, esse não, quero esse. Quando ele puxou as bolinhas de Bombril para fumar o crack. E ela disse, como você sabia? Como você sabia? Quem será que sabia? Quem sabia? Meu Deus, que lindo. Pastor Júlio, um dia chegou, a mulher dele foi fazer compra no mercado, tinha espetinho na porta do mercado, ele pegou um espetinho e foi comer um espetinho, E tinha um rapaz que veio comprar espetinho, e ele disse, você tentou se matar essa semana, né? 3 vezes. E o guri falou assim, como você sabe? Falei, eu sei, porque meu Deus falou de você para mim, agora. Isso é poder de Deus. Aí ele falou assim, e hoje
é o dia do teu aniversário. E você tentou se matar porque você disse que ninguém gostava de você. E é verdade, ninguém gosta de você. Mas Deus mandou dizer que você foi escolhido por Ele, desde a eternidade, que Ele te ama, que Ele te valoriza. Isso é evangelismo sobrenatural. Isso é incontestável. E é isso que Deus quer fazer em você, revelar para você, revelar através de você, fazer com que coisas grandes e extraordinárias aconteçam na tua vida. E Deus está precisando hoje, aleluia, encontrar pessoas que estejam dispostas à maior aventura de todas. Eu gosto de adrenalina, pastora. Não existe melhor adrenalina do que trabalhar com Jesus Cristo. Não existe, gente. Eu tenho tantas coisas para contar, tantas coisas maravilhosas para contar, tantas obras fantásticas e experiências que eu vivi, que a minha vida não teria sentido se eu não tivesse vivido no Espírito essas coisas todas. Você acha que é eu que sou boa para trabalhar com os jovens drogados? Porque todas as vezes eu tenho que perguntar para o Espírito. Meu pai conhece ele era muito violento, né, pai? O Leco. E ele era muito violento. Ele sozinho ia com faca lutar com gente com arma e o bicho era triste. Ele era muito perigoso. E um dia, sabe o que aconteceu? Tipo alguém aí, né, que está rindo. Ele era muito perigoso. Só que, o que aconteceu? Naquele dia, ele trabalhava como pedreiro, e ele com o filho vieram para casa, e o filho dele, drogado junto com o pai, meteu-lhe o facão no pai, e cortou o pedaço debaixo da orelha, e pegou um friso aqui. Não matou porque Deus não permitiu. E esse homem, possuído pelo diabo, estava em casa afiando um facão para esquartejar o filho e tacar fogo. E chamaram o padre. E ele mandou o padre sair. E a mãe, desesperada pela vida do próprio filho, mandou chamar Joe. Eu subindo para ir para casa, pé na casa do camarada, orando em línguas. Porque o que eu ia fazer lá? Eu conhecia a violência do homem. Eu sabia a fama do homem. Eu sabia o que ele poderia fazer comigo, principalmente bêbado e cheio de raiva. E eu fui lá e disse para Deus: Senhor, não quero falar, fale através de mim. Abra a tua voz, ó Pai, na minha boca. Gente, quando eu cheguei, ele estava afiando a faca. Quando eu olhei para ele, na hora, assim, eu olhei do lado, ele estava com um menininho, pequenininho assim, filho dele, mais novo. Como é que é o nome dele? Rodrigo. Estava do ladinho. E eu olhei para aquele menino, olhei para ele, ele falou: já botei o padre para correr daqui, e eu pus essa desgraça no mundo, e eu hoje vou matar esse miserável. Eu olhei para ele e falei: mate essa coisa que não presta, corte, esquarteje e taque fogo, e depois pegue esse aqui, que está com esses olhinhos azul, coisa mais linda, e leve para dar aula, para ele ensinar tudo. Se ele não conseguir cortar a cabeça tua, você mata ele também. Leva no bar e faça o que você quiser. O cara largou a faca, o cara se encostou na pia, sentou e chorava que nem criança. Sabe o que aconteceu? Depois de quase 25 anos eu encontrei ele de novo. Ele nunca mais entrou num bar. E o filho dele, hoje, aquele que ele ia esquartejar, é pastor em uma igreja. Fui eu? Não. É o Espírito Santo. Tem muita gente que diz assim: puxa, eu queria escutar os testemunhos que a pastora conta, das experiências que ela tem. Mas é simples, está em você. Você é filho de Deus como eu.
Você foi comprado pelo mesmo preço que eu. E existem outras coisas tão fantásticas acontecendo no mundo. Existem coisas tão extraordinárias acontecendo. Deus quer dar um maior avivamento. Deus quer mostrar e revelar a sua glória. E Ele está esperando que alguém queira. Porque o Espírito Santo não vai vir para a vaidade de ninguém. Ele vem para te capacitar, para sair numa porta, pregar para os russos e eles entenderem em russo. O Espírito Santo está para manifestar a glória de Deus. Fui para um congresso na Argentina, em 99. Eu nunca tinha saído para fora do país. E eu queria algo novo para a minha vida. Eu procurava algo novo. Eu sempre fui atrás de algo a mais. E um dia, na rua 15 de novembro de Curitiba, eu encontrei um folheto de uma conferência que ia ter na Argentina, chamada Evangelismo de Cosecha. E eu peguei aquilo e falei, puxa vida, fui pesquisar o que era cosecha. E cosecha é colheita. E aquele ano para mim era o ano da colheita. Falei, nossa, é Deus falando comigo. Me meti na Argentina. Só que eu nunca tinha ouvido o espanhol. Eu não sabia o espanhol. Então eu conversei com a organização do evento. E eles disseram que tinha um aparato que iam traduzir em português. Então muitas mensagens foram pregadas em inglês, traduzidas para o espanhol, e um tradutor traduzia aqui no meu ouvido. Quando eu cheguei lá, deu um pane e acabou com o aparato de tradução. E aí eu ficava sentado, escutando um pregar em inglês, vou traduzir para o espanhol, e eu chorando, porque eu coloquei todo o dinheiro que eu tinha para estar ali, lá em Buenos Aires. Eu queria aprender, eu queria ouvir, e eu orei ao Espírito Santo e disse, Senhor, por favor. Sabe o que aconteceu? Aconteceu o maior milagre, porque eu comecei a entender espanhol. Eu achei o bloquinho de notas, eu comecei a entender espanhol. E eu saí de lá edificada, e dali Deus começou um processo de revelação do reino na minha vida. O que eu digo para você? Se você não tem o Espírito Santo no lugar correto da tua vida, Ele não está aí somente para cuidar de você. Ele está aí para manifestar milagres, prodígios, maravilhas, coisas extraordinárias, fantásticas, que vão dar razão de vida para você, que vão dar, oh meu Deus, olha aqui para mim, tudo que você precisa não está em outro lugar, está em você. Tudo que você necessita não está fora de você, está em você. Nós é que entulhamos essa fonte. Dentro de nós fluirá, olha, fluirá. Dentro de nós fluirá. O que é fluir? De dentro para fora. Fluirá um rio de água viva. De dentro de nós vai fluir para matar a sede do mundo, a sede da tua família. Às vezes você está buscando tanto, e o que Deus quer que você faça é que você se mova, que você pratique o que você já conhece. Eu comecei a ensinar a Bíblia antes de aprender ela. Porque eu já fui fazendo discípulos, já começava a levar gente para a igreja, e daí as pessoas perguntavam para mim, eu perguntava para o pastor e falava para elas, e às vezes elas me faziam aqueles questionários de pergunta, eu ia conversar com o pastor, aprendia com o pastor me ensinava, e eu ia lá e ensinava a elas, e quanto mais eu fui dando, mais o Senhor foi me dando em revelação, em conhecimento, em poder, em unção. Ah, meu Deus, que maravilha. Cheguei uma vez no hospital, já contei para vocês aqui, um garoto lá da nossa rua, né, pai? Ele caiu, bateu com a cabeça na bicicleta e afundou inteirinha a cabeça dele. E segundo os médicos, Andréia lembra disso, meu pai lembra disso, segundo os médicos, ele estava com morte cerebral. E não tinha mais o que fazer por ele. E estava feio mesmo, você olhava assim, até o rosto estava amassado. Eu lembro que eu fui, e naqueles dias tinha que entrar na UTI com o capelão. E o capelão que me levou lá era um pastor que eu conhecia. E eu, passando álcool, vestindo os aparatos para poder entrar, ele falou, garoto que você vai orar, pastor, já está morto.
Eu falei assim, mas Cristo Jesus é a ressurreição e a vida. E ele falou assim, não, isso aqui já passou. E eu botei a mão no menino, chamei o nome do menino, declarei vida e ele levantou o braço. E eu falei para o pastor capelão, viu, ele levantou o braço. E o capelão disse, reflexo da morte. Já se formou na faculdade, já está casado, e a única sequela que ficou foi com a mão um pouquinho parada assim do lado. Reflexo da morte e da fé do pastor, que deve ter ressuscitado depois que ele voltou. Amém? Glória a Deus. Tudo é possível aquele que crê, e se você crê, você vai ver a glória de Deus. A tristeza da igreja e o cansaço da igreja, e se dá, não é porque a igreja é chata, porque a igreja cansa, é porque nós estamos no paraíso, temos todo o poder e não usamos. Não tem vida normal, rotineira, para quem tem o Espírito Santo. É uma aventura atrás da outra, é uma unção atrás da outra, é um desafio atrás do outro. Você precisa provar e ver a grandeza e o poder e a graça que esse Jesus Cristo quer manifestar sobre a tua vida. Não fique só nas funções. Não fique nas funções. Cantar é função, tocar é função, cuidar da porta é uma função muito, muito, muito necessária. Ser segurança na igreja é muito necessário. Estarmos na segurança, cuidarmos do estacionamento, cuidarmos, tudo isso é necessário. Uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, você vai executar essa função. Mas ministério é trazer o poder sobrenatural de Deus para essa geração. Ministério é representar a Cristo, é dar ordens, é declarar, é ver a glória de Deus. Ministério é muito, muito mais do que simplesmente se contentar em pregar. Eu estou pregando, mas o meu ministério não é só pregar. É todo momento, em todo lugar onde eu estou, o reino tem que fluir, se manifestar. É na festa de aniversário, é no casamento, é no ponto de ônibus, é na padaria. Nós não precisamos desviar da nossa vida. Nós podemos, enquanto vivemos, manifestar a glória de Deus. Nós podemos, enquanto nós vivemos, estar estabelecendo a graça, a glória e o poder de Deus. Alabasturi canta, alabai. Oh, Pai, tem tanta gente aqui, ó, que já foi batizada com o Espírito Santo e hoje não fala mais em línguas. Sabe por quê? Porque a lei de Deus é, quanto mais você dá, mais você recebe. E quando você para de dar, você começa a estagnar e morrer. E entulha a fonte com o quê? Com o que a gente entulha a nossa fonte? Com as nossas desculpas. Nós entulhamos a nossa fonte com as nossas frustrações por causa das nossas funções. E as pessoas estão lá fora morrendo. Quem sabe até mesmo pessoas da tua própria família estão precisando que algo sobrenatural aconteça em você, para que elas possam conhecer o Deus que você serve. Se aliste, vai a uma casa de paz, comece a servir numa casa de paz, e depois comece a desejar ter uma casa de paz. Porque nessa casa de paz, você vai ensinar, você vai orar, os enfermos serão curados, os milagres vão fluir, você vai crescer na fé, você vai ter alegria, você vai ter disposição, e você vai começar a esquecer os teus problemas. Sabe por que a gente vive tantos nossos problemas? Porque a gente vive em função deles. Até a nossa vida religiosa está em volta de Deus resolver os nossos problemas. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, olha, aquele que faz a vontade do Pai, presta atenção no que Jesus está falando. Aquele que faz, aquele que está em Deus e Deus está nele, ele pedirá tudo o que ele quiser e isso será feito. Deus dá em abundância. Deleita-te. O que é deleitar-se? Fique feliz.
Fique feliz. Sabe o que eu sonho? Eu sonho nos domingos, casas de paz entrando aqui, centenas delas, todas com 30, 40 pessoas, que nós temos que fazer 3, 4 cultos de domingo, e eu sonho em ter aqui homens e mulheres de Deus que colecionem milagres, que possam parar 2, 3, 4 horas contando que era o bêbado violento que foi liberto, o câncer que desapareceu. Numa das nossas casas de paz, uma mulher com câncer de garganta, né, Gabi? Tomada na garganta, um líder de casa de paz exerceu autoridade e a mulher foi curada. Crianças em casa de paz estavam usando a autoridade do nome de Jesus e as pessoas foram curadas. Crianças, jovens, homens, mulheres, para de colocar complicação aonde Deus já descomplicou. Use o nome de Jesus, use o poder que está em você, desentulhe essa fonte. Você nunca vai saber do que é capaz até você começar a fazer. A igreja parou ali, a igreja parou aqui. Para ser bom tem que estar aqui? Não, o bom está lá. Eu faço aqui um grande trabalho, eu gosto de pregar. Rapaz, mas quando eu começo a pegar incrédulo, que chega lá no sítio, lá chega feiticeiro, lá chega ateu, à toa, tem uns à toa, estão rindo, garanto. Chega ateu, chega à toa, chega endemoniado, chega violento, chega assassino, chega tudo quanto é tipo de gente. Ai, Deus, ai, como eu gosto. Sabe por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque eu posso usar aquilo que Deus me deu para recuperar pessoas, para ganhar almas, para manifestar a glória, para mostrar para eles o que é de fato o Evangelho. O que é viver o Evangelho, o que é ter paz no meio das turbulências, o que é declarar e ver a glória. E eu quero, em nome de Jesus de Nazaré, que muitos líderes de casa de paz que venham a existir. Eu quero pregar, pastora. Quer pregar? Vai pregar na casa de paz, toda terça-feira você vai pregar. Pastora, eu gostaria de fazer oração de cura divina. Vai lá na tua casa de paz, ore e cure os enfermos. E se alguém morrer, vai lá e ore para ressuscitar. Faça a obra de Deus, e Deus vai te erguer. Sabe aonde eu comecei a pregar? Eu não tinha casa de paz, e nem o pastor tinha me mandado fazer. Eu tinha tanta vontade de fazer, que eu comecei a fazer oração nas casas das pessoas. E eu fazia 3 batidas da porta aqui, 2 batidas na porta lá, voltava 3 vezes na casa da pessoa, para poder levar para a igreja. E eu aprendi a pregar, quando de repente eu vi, eu já estava pregando super bem, porque eu pregava na casa das pessoas, eu fazia louvor, eu fazia apelo, eu orava, e Deus se manifestava de uma forma sobrenatural, até vigília eu fazia. Estou mentindo, Gemir? Eu reunia todo mundo na casa locada e fazia uma vigília, gente. O pastor nem sabia, coitadinho. Mas eu também nem sabia que tinha que avisar ele. Eu falei assim, eu vou fazer uma vigília. E nós passávamos a noite inteira no Rabacanta, Labaxeirianda, Labacai, fogo, fogo, fogo. E as pessoas que estavam naquelas vigílias e são crentes até o dia de hoje. Eu passei 2, 3 anos na igreja e eu somente peguei o microfone para cantar 2 músicas desafinadas que eu fiz lá. E depois o pastor não me deu mais oportunidade. Mas Jesus me dava oportunidade todo dia. E é por isso que eu sou forte. Pode fechar essa igreja, te garanto que eu não vou parar de pregar. É no ponto de ônibus, é na fila do ônibus, é na casa dos irmãos, eu vou pregar. Amém? E um líder de casa de paz, ele pode se tornar um líder de uma rede de casa de paz. Ele pode abrir 1, mais 2, mais 3, mais 4, e de repente ele pode estar fazendo uma vez por mês uma reunião com a rede dele,
600 pessoas na rede dele. Gente, que coisa maravilhosa é o poder que se dá e a liberdade que nós temos de fazer a obra. Irmão, se aliste, viva o sobrenatural, meu irmão, seja instrumento. Outra, você está curando em nome de Jesus. Não fique com medo de se você orar e a pessoa não for curada. Larga a mão disso. Eu estou em nome de Jesus e eu declaro, você vai ser livre. Profetize. Quando eu cheguei na casa do Avelino e da Salete, esse aqui estava perdido, estava ou não estava? Vocês estavam doidos com ele. O que eu cheguei para você e disse que ele ia ser? E o que ele é? Cara, malandro, cheio de ginga. Eu meti-lhe a mão e falei, tu vai ser pastor, rapaz, Deus está me mostrando aqui. Acabou com a tua vida. A Débora, ela não... Acabou com a tua vida permissiva, aquela vida pregressa que você tinha, acabou com a tua vida. Porque a partir daquele momento que eu decretei a palavra, Deus já começou a trabalhar para que ele pudesse hoje ser esse homem de Deus. A Débora, meu Deus, boazinha, né, Denise? Amiga do Keitson, ela era amiga do Keitson. E ela, meu Deus, né, Denise? Né, Denise? A Denise é uma benção, né? Ela é uma benção. Brava, brava, brava. E eu olhava para ela assim, você não acredita em mim. Falei, mas eu acredito em você. Levanta. Você vai crescer. Gente, está na porta de vocês, está na mão de vocês as emoções do reino. Por que não vivê-las? Está na mão de vocês produzir coisas muito bonito, cantar, e vocês estão arrebentando. É muito bonito os servidores, parabéns, eu tenho orgulho de vocês, vocês estão arrebentando. O pessoal da segurança, parabéns, mas isso é sua função. Você, meu filho, nasceu para pregar o Evangelho. Vai pregar o Evangelho, abre a porta da tua casa, convida 3 vizinhos e comece a falar de Jesus, e comece a usar essa autoridade, essa guerreira, e comece a fazer a obra. Sabe por quê? Porque assim, dessa maneira, o teu coração vai se realizar. Não basta Deus estar em nós. Agora eu vou falar uma e vou terminar para mim orar. Não basta Deus estar em mim. Pergunta para mim, por quê, pastor? Deus está em todos aqueles que aceitam Jesus, e tem muitos que estão infelizes. Porque assim como Deus entrou em mim, eu tenho que entrar nele. Ele em mim e eu nele. Ele vive a minha vida e eu vivo a vida dele. Quanto você tem feito o que Cristo quer que você faça? Quanto você tem se preocupado com aquilo que Cristo se preocupa? Se você começar a se preocupar com o que Cristo se preocupa, se você começar a agir com Cristo e em Cristo, amigo da minha vida, irmão, filho querido, em nome de Jesus, você vai conhecer o que é o gozo do Espírito Santo em você. A Gemir estava comigo nesse dia. Tira daqui, filho, por favor, eu vou chamar o povo aqui para me orar. Você pensa que Satanás não reconhece? Uma vez nós estávamos lá no Jardim IP, Santa Felicitar, você lembra desse dia? Nós estávamos na rua porque alguém esqueceu uma Bíblia dentro de casa, e nós estávamos na rodinha, batendo papo, dando risada, que nós íamos fazer uma visita. Mas um homem endemoniado, gente, falando em língua estranha, e andando na rua desse jeito assim, ó, para lá, fazia pose de índio, e vinha para cá, e falando em línguas de longe, nós só olhando. Chegou, rodou todinha a roda, estou mentindo? E veio no meio da roda, olhou para mim e disse o quê? Eu conheço você. Eu era novinha na fé, né?
no meio da rua, e eu conheço você. Saia! Satanás conhece. E daí fomos para casa. Ficou um monte de gente junto ali, o bichão fazendo o maior show. Eu mandei sair, fiquei sozinha. O homem foi liberto. Aí eu fui ver a história do homem. Cristo da glória. Que infância desgraçada. Aí a gente pode ministrar a cura daquela alma. Então eu digo para você, a vida com Deus é maravilhosa. E a gente não quer viver ela. A gente não quer viver ela. Por que que a gente vive só o natural? A vida só no natural, quando chegar a hora da morte, vai perder o sentido você ter vivido. Mas a vida no sobrenatural, quando chegar a hora da morte, você vai estar feliz por tê-la vivido. Porque primeiro você sabe aonde você vai. E você sabe quantas pessoas você vai levar consigo. Deus está convocando pessoas para viver a maior de todas as aventuras da vida. Manifestar a glória de Deus. Ser o corpo verdadeiro de Cristo na terra. Ser a boca de Cristo. Ser o braço de Cristo. Porque as pessoas sentem quando de repente eu dou um abraço. Por que sentem? Porque realmente eu digo a Cristo, abrace através de mim. E a gente vê pessoas 40 anos na bruxaria, sentadinho na igreja todo domingo, toda quinta-feira, liberto. A gente vê morador de rua de 26 anos, crente, servindo a Deus, está na igreja, 21 anos de rua, servindo a Deus. Não, esquizofrênicos adorando a Deus. Não existe o que Deus não possa fazer. Sabe por quê que está acontecendo pouco? Porque você está em conflito. Você quer ter uma boa vida na terra, quando aqui você só está para tirar as pessoas de campo de concentração e levá-las ao céu. Deus quer te dar uma vida eletrizante nessa terra, extraordinária nessa terra. Quero que você feche os olhos.